E ele também foi na sua, né? Você deu os dois. Vou botar ele um dia aqui pra apresentar do seu lado, eu vou ficar lá no jornal. Não, não te troco por nada. Não mesmo, Mas ainda mais pode pelo vir, Valdinho, se Valdinho. quiser. Brincadeira. Boa tarde pra você que tá assistindo a gente. É tão gostoso, né? A gente ser feliz é importante, gente. A gente buscar a felicidade, ter pessoas perto da gente também que incentivam isso. É verdade. Né? Porque a vida tá tão louca, tá tudo correndo. Então busque boas companhias pra ter perto de você. Nada pra melhor te- que o bom humor também, né? Muito. É, que acho que até ajuda a gente, né? Demais, demais. Olha, hoje o assunto precisa realmente ter bom humor, porque quando a gente fala de aposentadoria, previdência, dá um desânimo, não dá? Não, e dá também, né? A gente fica pensando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Como lidar com as coisas? Qual a papelada que eu preciso? Quando que eu vou conseguir me respaldar, né? Quando eu atingir alguma idade? Então, a gente vai sanar todas essas dúvidas hoje para você aqui no programa. Aí você participa com a gente, manda sua perguntinha ao vivo, a gente responde. E também tem muita notícia e informação para você. O Falando Nisso está no ar. Famílias gastam 10% do orçamento com juros. Somando todas as parcelas devidas, as dívidas comprometem, em média, quase 30% do orçamento das famílias brasileiras. De toda a renda, 10% vão só para pagar as taxas de juros. Segundo o Banco Central, esse é o maior índice desde o início da pesquisa, em 2005. No estúdio, nosso assunto é previdência e aposentadoria. Tem destaques da web e notícia regional direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 26 de agosto, o Falando Nisso começou. E a gente sempre começa aqui para você hoje com uma mensagem do dia nessa terça-feira, hein? Arranque pensamentos ruins da sua mente e nem permita que eles tomem conta das suas emoções. É um exercício que a gente precisa fazer, né? Precisamos plantar no nosso coração e na mente também a positividade e o desejo do melhor para florescer a esperança na gente. É verdade. A gente estava falando do bom humor e isso também tem a ver com a positividade, né? E levar a vida com mais leveza. Isso impacta no nosso dia a dia, com certeza. Eu acho que quanto mais força a gente dá pro lado negativo dos pensamentos, parece que coisas piores acontecem e a gente entra nessa energia, né, de coisa ruim. É verdade. Se responder, né, de uma maneira, mesmo que no começo seja assim, proposital, né? Tipo, não é aquela coisa inconsciente, mas Sim. vou pensar coisa boa, vou trazer palavras boas pra mim. A gente consegue mudar essa energia. É porque é um exercício, né? Mesmo que, né, sem ser no automático, mas de maneira consciente, é um exercício que vocês devem praticar aí de casa todos os dias, viu? E tem sorteio para vocês no nosso Instagram, tá? Uma super escova elétrica Oraljet, presente da Ortovip. Tem um kit da Polipet para você e seu bichinho de estimação que ele vai adorar. E também uma mala para suas viagens do Sicredi. Todas essas informações para concorrer você encontra no nosso Instagram. Anota aí, @FalandoNissoBand. Anota, já vai lá agora e já segue a gente. Com certeza. O sorteio já tem data, tá certo? Dia 29 de agosto. Se você ganha ou o kit da Polipet, que é para o seu bichinho de estimação, ou a mala do Sicredi, você precisa vir aqui na nossa sede da TV Band Vale, que fica no Colina Shopping. Ganhou a escova Oraljet, um presentão da Ortovip. A clínica fica aqui em São José dos Campos, na Avenida Barão do Rio Branco, número 58, Jardim Esplanada. Aí você vai até lá, para o doutor Otávio Fonseca te ajudar também a entender certinho como funciona. Boa sorte. Boa sorte para todo mundo que participar, tá? E falando em participar, vamos à perguntinha da enquete de hoje. Você paga ou pagou o INSS? Participem com a gente. Hashtag sim ou hashtag não, a gente quer muito saber de vocês, que é um assunto que impacta, eu acho que todo mundo, né, Lucas? E eu acho que essa pergunta também já traz um alerta, né, da importância de você fazer isso. A gente já reforça com a doutora. Lembrando que pelo WhatsApp, então, você manda também sua pergunta. Se você for pedir para a doutora ajudar você a entender algum cálculo, mande bastante informação de data, aí também ela pode te ajudar. O que não der para responder ao vivo aqui, no Instagram a gente mostra, ela pode responder também, tá bom? Mandou no nosso WhatsApp com 12997167989, tá aqui para vocês o número, com hashtag falando nisso, já tá escritinho aqui também. Você concorre a um par de convites do cinema. Um presentinho de gratidão por você junto com a gente participar do programa. Perfeito, a gente quer muito que vocês participem e tirem as dúvidas, viu? E o nosso assunto de hoje é muito importante, né, amigo? Com certeza. Se tem alguma dúvida sobre esse assunto, Previdência,
Mande as perguntinhas então com o hashtag Falando Nisso e a gente traz para você. Sim, que a gente sabe que é um assunto que gera muitas dúvidas e também gera muitas expectativas, né? Que é a aposentadoria pelo INSS. E é comum mesmo, como a gente comentou no começo do programa, né? Que as pessoas fiquem inseguras. A gente sente assim, né? Parece, será que eu estou fazendo certo? Quando que eu vou realmente conseguir me aposentar? E para esclarecer essas questões, a gente conversa com a advogada especialista em Direito Previdenciário, doutora Monize Veneziani, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigada. Doutora, é muito bom a gente já trazer esse alerta de começo, porque, infelizmente, toda vez que a gente fala desse assunto, vemos pessoas participando pelo WhatsApp que nunca pagaram o INSS e querem saber se tem direito a se aposentar através da Previdência, né? Qual a importância da pessoa ter a consciência de pagar e também de participar desse movimento aí do INSS? Certo. Então vamos lá. É muito importante o pagamento do INSS, tá? O INSS, ele tem dois braços. Então ele tem a Seguridade e a Previdência. Na Previdência, a gente vai pensar nos benefícios de aposentadoria. Então, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, do professor, deficiente ou por especial. E a Seguridade, a gente tem que pensar que até a gente se aposentar, muita água passa debaixo da ponte. Então, a gente tem os benefícios de incapacidade, né, que é o auxílio-doença, aposentadoria, a gravidez, então o salário maternidade. A gente tem também a pensão por morte, que infelizmente pode acontecer antes de aposentar. Então, a gente também precisa deixar essa contribuição em dia para deixar os nossos entes queridos com esse possível benefício. E também tem o auxílio reclusão. Outra dúvida também que todo mundo tem, né? Claro, sobre a importância de contribuir, é o tempo que precisa contribuir para se aposentar, né? Existem casos e casos. Explica isso melhor para a gente, por favor. Certo, existem casos e casos mesmo. Antigamente, existiam até mais casos, tá? Depois da reforma, ele ficou meio que padrão, por idade, então tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição a mulher e 62 anos de idade, e o homem 65 anos de idade, e para quem já contribuía antes da reforma, 15 anos de tempo de contribuição. Os que estão começando agora vão precisar de 20 anos de tempo de contribuição. Mas, claro, nós temos outros tipos de aposentadoria. Nós temos as aposentadorias especiais, então, para pessoas que sempre trabalharam em condições insalubres. Então, médico, dentista, o engenheiro, eletricista, o profissional ali que trabalha na câmara fria. Existem vários tipos de profissionais que trabalham com insalubridade. Estes também irão se aposentar um pouco mais cedo. O deficiente, tanto a mulher quanto o homem, ele também vai se aposentar mais cedo, por tempo de contribuição, dependendo do grau da deficiência ou a idade. A mulher, ela se aposenta aos 55 anos de idade, não aos 62, e o homem, ele vai se aposentar aos 60 anos de idade. Pensa na diferença, que a gente sabe que muitas pessoas que assistem a gente aqui são MEI, que é o microempreendedor individual, também o contribuinte individual, né? O facultativo e a dona de casa, que a gente já reforçou aqui no programa com a doutora, como é importante essa contribuição. Qual que é a diferença? Certo. Então, quem é funcionário CLT, né, que é empregado, ele paga o INSS e a empresa a empresa retém dele e a empresa que repassa isso para o INSS. Mas fora isso existe, então, o contribuinte individual, que é aquele autônomo. E o autônomo, ele é contribuinte obrigatório. Se ele não pagar, ninguém vai pagar por ele. Então, é muito importante. Existem duas formas de pagar. O 11% do salário mínimo, que hoje está dando R$ 166,98, ou 20% do salário mínimo, que dá R$ 303,60. E qual que é a diferença? O de 20%, ele pode se aposentar acima de um salário mínimo. Porém, é importante fazer certinho o cálculo, porque muitas vezes a pessoa que está pagando o 20%, ela também vai se aposentar com salário mínimo. Então, é importante saber até para economizar nessas contribuições, tá? E existe também, né, a dona de casa, que ela pode pagar como facultativo. A gente fala que não trabalha, não tem renda, mas ela trabalha muito, né? Ela só precisa cadastrar, então, no CRAS, né, naquele CAD único, e, se autorizado, a pagar no código 1929, 5% do salário mínimo. Também existe a dona de casa que muitas vezes não consegue se cadastrar no CRAS por algum tipo de requisito que ela não conseguiu cumprir, mas ela também pode pagar e deve pagar 11% do salário mínimo, tá? E uma dica, gente, muito importante:
paguem INSS, porque muita gente chega depois no nosso escritório com 65 anos de idade perguntando se pode se aposentar, mas nunca pagou. Então não pode se aposentar, só pode se aposentar quem realmente pagou. Ó, então a gente aproveita, para você que está assistindo a gente, vou colocar um Instagram aqui, tá? Da Veneziane Advogados, que podem te ajudar em qualquer assunto sobre isso. Se você tem alguma dúvida, a gente às vezes não consegue colocar todas as questões aqui no programa, né, amigo? Então, a Veneziane Advogados consegue ajudar vocês no Instagram. E tem muito conteúdo lá sobre isso, sobre muitas informações que vocês podem ter nessa página aqui que está na tela para vocês, tá bom? São muitos detalhes, né? Então, às vezes, a gente quer até ajudar você em casa, mas vale a pena entrar em contato com eles mesmos. Já já a doutora volta para responder mais perguntinhas você aí de casa. Mas olha, tem novidades para quem for visitar Campos do Jordão. A cidade estuda um projeto para a criação de uma taxa de proteção ambiental. Assim como em Ubatuba, já aplica para os visitantes da cidade, por exemplo. O repórter Leandro Sampaio está em Campos e tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Olha, exatamente, viu? A prefeitura aqui da cidade de Campos do Jordão decidiu, então, criar esta taxa ambiental para cobrar aí dos turistas uma entrada a cada veículo quando eles vierem visitar a cidade de Campos do Jordão. Este projeto de lei é do próprio prefeito Caê, aqui da cidade de Campos do Jordão. O valor de cobrança, pessoal, ele vai ser usado como cálculo da base da unidade fiscal jordanense, que atualmente é de R$ 6,67. Provavelmente o valor vai ficar em cerca de R$ 10 a R$ 15 por veículo que visitar a cidade de Campos do Jordão. O valor seria exclusivamente, como você disse, para projetos ambientais. Nós recebemos agora há pouco um vídeo do prefeito Caê falando sobre este projeto de lei e ele ressalta e destaca que é exclusivamente para projetos ambientais da cidade de Campos do Jordão. O texto também prevê, viu, pessoal, aí uma multa aos motoristas que não fizerem o cadastro do carro e que não pagarem, então, esta taxa ambiental. Esta multa pode variar aí entre R$ 200 a R$ 240 para aqueles motoristas que visitarem aqui a cidade de Campos do Jordão e não efetuarem o pagamento da taxa. Tudo ainda depende, o processo depende de análise, avaliações do Executivo. Mas o projeto de lei foi votado ontem na Câmara Municipal aqui da cidade de Campos do Jordão e foi aprovado por 12 votos e uma ausência apenas. Agora segue para a sanção do prefeito, lembrando que o projeto é do prefeito, então assim que ele puder sancionar este projeto, ele já entra em vigor e depois é só atualizar os processos de como vai ser cobrado. Câmeras de monitoramento já são instaladas aqui no portal, na entrada da cidade de Campos do Jordão. Outras entradas da cidade também, que fazem fronteiras aí com o estado de Minas Gerais e outras cidades, também vão receber câmeras de monitoramento para efetuar a cobrança destes valor. O projeto, então, como a gente disse, foi aprovado na Câmara Municipal de ontem. Agora a gente segue acompanhando. O prefeito Caê está em visita à cidade de Brasília e a gente, é claro, vai continuar acompanhando passo a passo de todo esse processo, porque movimenta, né, pessoal, a renda aqui da cidade. Eu estava conversando, exclusivamente agora, com alguns turistas de fora e a opinião deles diverge um pouco. Alguns são contra, outros são a favor. 2 moradores da cidade que estão isentos desta taxa são contra. Segundo eles, as cobranças e tudo que o turista gasta aqui na cidade já é o bastante, eles não precisariam pagar mais nenhuma taxa. Isso são falas de 2 moradores que eu entrevistei agora há pouco. Mas os turistas concordam em pagar essa taxa desde que ela realmente seja destinada a projetos ambientais aqui da cidade de Campos do Jordão. A gente segue acompanhando. Então, Lucas, Ana Flávia, é com vocês aí no estúdio. É polêmico mesmo, né? Sempre que mexe no bolso, tem opiniões divergentes. É. O que precisa ficar claro é que muitas vezes esse dinheiro que o turista gasta na cidade, de maneira alguma é repassado para a administração local, porque isso alimenta o comércio e as pessoas que trabalham com o comércio. Então essa taxa a gente sabe que a gente espera também que seja usada, voltada para a cidade e todas as necessidades que tem ali e realmente precisa. Então,
Eu, particularmente, vendo dessa maneira, sou a favor e frequento o campus também. Então, eu farei questão de pagar até para não levar essa multa, né? Sim, até para não levar multa. Salgada, eu gosto bastante né? de lá também, mas achei interessante ele falar que os turistas concordaram, falaram que tudo bem, né? Acho que vai muito da visão de administração que a pessoa tem Sim. também, entendendo um pouquinho, né? De zelo Obrigado. também pela cidade, né? Que é importante a gente cuidar. Obrigado, meu querido, pela informação. A gente acompanha sempre aqui, então, junto com você. E vamos manter também vocês bem informados em casa. E no próximo bloco tem destaque da web e Dr. Otávio Fonseca, direto da Ortovip. Não sai daí, não. Você tem visitado esta cadeira? Você sabe qual a importância de frequentar esta cadeira? Quer saber? Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Falando Nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Sicredi é mais. É ter com quem contar. E Açaí. Aqui no Açaí, preço baixo é bom para todos. Vem aproveitar. Olá, pessoal! Um dos destaques de hoje do portal bandvale.com é que a Prefeitura de São José dos Campos abriu as inscrições para a castração e microchipagem de cães e gatos. São 1.000 vagas disponíveis e todas gratuitas. As inscrições vão até o dia 10 de setembro e devem ser feitas por meio de um formulário online. Segundo a Prefeitura, as vagas podem se esgotar antes da data ou serem prorrogadas, dependendo da procura. São 300 vagas para felinos, 650 para caninos até 20 quilos e mais 50 para os cães acima deste peso. Todos os procedimentos serão realizados no CCZ e em clínicas credenciadas. Para participar, os tutores precisam ter 18 anos e morar na cidade. Os critérios dos animais, as regras para inscrição e mais informações você confere em bandvale.com. Até mais! Meu pai é o meu herói, costumo dizer. Eu sou Daniela, esse é meu pai Nelson. O problema do meu pai, antes de virmos para cá, era principalmente a saúde. Eu tinha uma prótese móvel. Aquela era um desconforto total, machucava muito, não tinha condições. Fiquei surpreso, porque eu vi no sábado, segunda-feira eu já estava com dente. Na terça-feira eu já estava mastigando. Valeu cada centavo, porque os pais da gente merecem o que há de melhor. Estamos de volta com imagens de Campos do Jordão para vocês. O Leandro estava lá agora há pouco falando com a gente, né, sobre Campos. Tá nublado, viu, gente? 19 graus e hoje tem 35% de previsão de chuva, tá? As máximas esses dias vão ficar aí por 19, 18 graus, tá? Um beijo para todo mundo da Serra da Mantiqueira que está assistindo a gente. Tá certo, viu? A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto de hoje, até incentivar você a participar da nossa enquete. Resultado parcial para você, então, acompanhar hashtag sim ou hashtag não. Você paga ou já pagou, né, o INSS? Temos aqui 87% dizendo que sim. Até você que fala não pra gente, explica o porquê. Queremos entender o porquê que você não paga, né? Até para, de repente, trazer curiosidade sobre isso, que é interessante. E entender também a importância, né, de participar, de pagar, enfim. Participe com a gente. Inclusive, ó, esse par de ingressos pro Cinemark pode ser seu, tá? É só por esse número aqui você usar a hashtag Falando Nisso. Então, depoimento, uma dúvida, uma pergunta, usando a hashtag Falando Nisso, você concorre a esses 2 ingressos para o Cinemark, tá? No 997167989. Já a gente entra, né, com essas perguntinhas. Esse bloco mesmo, tá? Espera só um pouquinho, antes a gente só vai para o Açaí, para trazer mais perguntinhas para a doutora Moniz Veneziane, que é a nossa referência no assunto hoje. Vamos lá. Aqui com a Vanessa no Açaí Colinas, conversando um pouco sobre contas, muita dor de cabeça de muito brasileiro. Você já atrasou alguma conta? Já atrasei, já esqueci. E como foi? Foi de luz, de água, você lembra? Foi de energia elétrica, era no débito automático e eu não sei o que aconteceu, saiu do banco do débito automático e quando eu fui descobrir, já que tinha 2 contas atrasadas. Dor de cabeça, né, depois. A gente no estúdio está conversando um pouco sobre previdência. Vamos falar do contribuinte facultativo. E esqueceu de contribuir, esqueceu de pagar essa continha. Pode haver alguma recomendação? O que ele pode fazer?
Então vamos lá, o contribuinte facultativo, assim como o contribuinte autônomo também, tá? O ideal é que não atrase, mas se atrasar, atrase até no máximo facultativo 6 meses, mais do que isso não conta, então é melhor nem pagar. Se por um acaso atrasou por dias, vai lá no site do INSS, gera uma nova guia com juros certinho e aí sim pode pagar, tá? Mas a nossa recomendação sempre é não atrase. Se o INSS vence no dia 15, pague dia 14, mas não pague dia 16. E se cair no final de semana, pague na sexta-feira, mas não pague na segunda. E se a pessoa, na verdade a gente está falando do atraso, né? E se a pessoa adiantar, também atrapalha esse processo ou não? É que, na verdade, sempre é atrelado ao salário mínimo. Então, se ela adiantar, por exemplo, eu quero pagar 3 contribuições de uma vez, ela até pode, tá? Mas ela não pode ultrapassar, por exemplo, o ano, porque o salário mínimo vai aumentar e aí as contribuições vão ficar abaixo do mínimo. Então, a recomendação é sempre pagar em dia. Muita gente também procura a gente e fala, faltam 3 anos, posso pagar de uma vez? Não, não pode, tem que pagar certinho, esperar os 3 anos e aí vai sim contar para a sua aposentadoria tão desejada. É a ansiedade de querer aposentar, né, gente? Super entendemos isso, tá certo? Olha, muitos famosos já passaram perrengue nesse processo de aposentadoria, com documentações, a gente vai ver essa curiosidade agora. E tem famoso por aí passando por uns perrengues com benefícios, viu? Por exemplo, a Fernanda Montenegro. Em 2019, seus benefícios de aposentadoria e pensão por morte do marido foram cortados pelo INSS por ausência de prova de vida presencial, levando a atriz a constar como morta no sistema. Durante a pandemia, ela não conseguiu resolver a questão e em 2022 entrou na justiça para reaver os valores e regularizar toda a situação. Em 2023, venceu a ação. O INSS foi condenado a pagar mais de 334 mil reais em atrasados e 10 mil em indenização. E em maio de 2023, a dançarina Thaís Carla descobriu ao acessar os documentos que ela, sua mãe e sua irmã foram registradas como mortas pelo INSS. Os registros mostravam erros graves, como o nome do pai incorreto, tipo sanguíneo errado, além da indicação que moravam no exterior. O documento ainda indicava que outras pessoas estariam recebendo benefícios em nome delas. Thaís acionou os advogados e expôs o caso publicamente. O INSS afirmou que não conseguiu confirmar sem os dados adicionais e alegou restrições da LGPD. À época, a influenciadora chegou até a postar uma foto com seu atestado de óbito. E minha irmã e minha mãe faz 2 semanas que elas morreram. Gente, isso é um absurdo, tô aqui vivíssima. E o ex-jogador, o craque Neto, sofreu diversas lesões ao longo da carreira, incluindo tornozelo, quadril e coluna, que deixaram sequelas permanentes. Em 2019, entrou com uma ação pedindo auxílio acidente, benefício destinado a quem sofre redução definitiva da capacidade laboral. Primeiramente, o INSS negou, e em 2022, Neto venceu em segunda instância. O direito foi reconhecido com retroativos desde outubro de 2019, acrescidos de 13º, juros e correção. O INSS recorreu, mas perdeu e agora paga os valores. E um dos casos mais recentes, em 2025, Hermeto Pascoal recebia o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e ficou quase 2 anos sem sacar o dinheiro. Isso levou o INSS a bloquear esse benefício. Após denúncia pública, o INSS explicou a situação e reativou o benefício em abril deste ano. Doutora, interessante isso, né? Porque nesses casos que aparecem a certidão de óbito, isso tem a ver com fraude? Muitas vezes sim. Pode, claro, ter erros, né, no sistema e tem muitos nomes parecidos, né? Isso pode acontecer, mas normalmente está ligado à fraude. Infelizmente, ainda existem muitos casos. Então, assim, esse caso da prova de vida é uma forma de combater um pouco a fraude, porque existe muita gente que já estava falecida, mas que ainda os entes queridos, enfim, né, ou outras pessoas, servidores, inclusive, do INSS, estavam ainda recebendo aquele benefício indevidamente, né? É complicado, né? O jeitinho brasileiro, né? A gente fala tanto dos políticos, na hora da pessoa fazer diferente, faz igual o dia a dia tá fazendo um monte de borrada. Atenção, né? Que isso entre na sua consciência, você reflita caso viva isso, tá certo? A Denise de Caçapava mandou uma perguntinha, a primeira que a gente traz hoje aqui. Ela tem 21 anos de contribuição ao INSS. Ela está com 59 anos. Ela quer saber se deve continuar contribuindo. Obrigado, meu amor. Um beijo. Oi, Denise. Vamos lá. Você tem, então, 59 anos e
21 anos de tempo de contribuição. Teoricamente não precisa, tá? Porque a gente precisa só de 15 anos de tempo de contribuição e aí só esperar 62 anos de idade. Mas também não é indicado você parar de contribuir. Por quê? Você perde, então, o vínculo com o INSS. Então, se sofrer um acidente, se vier a falecer, não deixa a pensão, se tiver algum problema de saúde mais grave, até uma aposentadoria por invalidez, você não vai ter direito. Então, o ideal mesmo é você consultar um advogado especialista para ter certeza. Por quê? Esses 21 anos, às vezes já deu tempo, né? Porque precisaria de 15 anos, mas não deu a carência, porque você pagou em atraso, ou porque as contribuições estão erradas, ou porque tem algum vínculo no seu CNIS ali que não está de acordo. Então, antes de eu te indicar parar de pagar, o ideal é passar numa consulta para a gente ter certeza se é possível ou não. Então, respondendo a essa pergunta e mais outras dúvidas que vocês tiverem, vou deixar o Instagram, tá? Que é o Veneziane Advogados, para vocês tirarem as dúvidas sobre esse assunto, sobre o tempo de contribuição, sobre há quanto tempo vocês precisam, a papelada necessária. Então, aproveitem aí a indicação do Instagram Veneziane Advogados. Perfeito. Agora a gente vai pensar um pouquinho na saúde, tá bom? Opa, voltamos com o Dr. Otávio Fonseca. Você tem visitado o dentista? Hoje ele nos conta a importância de irmos regularmente a este profissional. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Para manter uma boa saúde bucal, existem 2 passos essenciais: a higiene bucal em casa e as visitas regulares ao dentista a cada 6 meses. Mas por que esse período? Quando fazemos a higienização em casa, como a escova de dente com o fio dental, nós vamos remover não só os restos alimentares, mas também remover aquela placa bacteriana que acaba grudando no nosso dente. Se nós não fazemos isso com eficiência, essa placa ela vai se acumulando. Aí você vai ter um acúmulo maior de placa bacteriana, um acúmulo maior de alimentos e começa a ter problemas como a gengivite, que é um problema inicial, onde há a inflamação da gengiva que circula o dente e através dessa inflamação você observa o quê? O sangramento, quando você utiliza a escova ou mesmo o fio dental. Então é importante nós entendermos que o sangramento ele é um aviso com relação à saúde gengival da nossa boca. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Alguns pacientes nos relatam que deixam de usar o fio dental ou de fazer uma escovação com uma técnica mais apropriada porque observam o sangramento e acham que isso pode prejudicar. Pelo contrário, você deve fazer sim a higiene conforme a técnica que você aprendeu com o seu cirurgião dentista e procurar esse profissional o mais rápido possível para verificar o porquê do sangramento. Quando você vai ao cirurgião dentista, o que ele vai fazer nessa consulta que você procura ele regularmente a cada 6 meses? Ele vai verificar a sua saúde bucal, verificar se não tem pontos de inflamação na sua gengiva, perguntar para você se você está com algum tipo de sangramento, verificar se você tem cáries nos dentes, verificar se você tem prótese, verificar como é que está a adaptação dessa prótese. Então é muito importante que você vá ao cirurgião dentista a cada 6 meses, não só quando você está com dor, que geralmente é quando a pessoa nos procura. Ela procura muitas vezes ter a sintomatologia dor para depois procurar o cirurgião dentista. Para aqueles pacientes que usam prótese é muito importante, principalmente a prótese sob implantes, porque a adaptação dessa prótese em relação à gengiva é diferente quando nós temos uma prótese sob implantes do que uma prótese sob dentes, porque o diâmetro do implante é ligeiramente menor do que o diâmetro da raiz de um dente. E você pode ter retenção de alimentos, placa e formação de cálculo nessa condição onde o diâmetro dos implantes é menor do que o diâmetro da raiz de um dente. Essa visita semestral ao cirurgião dentista ela é fundamental para que você mantenha a sua saúde bucal em dia. É por isso que eu sempre digo que a saúde começa pela boca. Desejo a todos uma excelente semana, saúde e paz.
Valeu, doutor Otávio. Muito obrigado pelas explicações, viu? Bom, estamos aqui com o Jonas Bianchini, Lucas, que vem nos manter informado, tão importante quanto o nosso assunto do dia. Traga polêmica, claro, eu quero gente, polêmicas. não, a gente tem que ficar por dentro do que está acontecendo, né? Com certeza. Enfim, a gente falou ontem da Vanessa Camargo, enfim, da do Dolabella, será que tá junto? Tão será que ou não tá? Então, Ah. a notícia que eu trago hoje, eu acho que traz respostas em relação a isso, porque a Vanessa, ela tá ficando com a outra pessoa. Olha, E a gente descobriu é um quem relacionamento aberto, então? O que o Dado estava fazendo lá, então? Não entendi, é um relacionamento Ai. aberto, tô achando. Eu viu? não sei, né? Ah, o ex Esse da aí, Rafa Kalimann. O ex da Rafa Kalimann. Mentira, é Alan esse? Souza é ele, é o ex da Rafa. Eles se conheceram nos bastidores da Dança dos Famosos. Olha, ele tá lá dançando. Ele tá lá. Olha. Inclusive, já até dormiram juntos, tá? Eu amo essa informação, né? Já dá pra saber que é o As nível que pessoas tá sabem, né, disso. esse relacionamento aí. Então já dormiram juntos, enfim. Gente. Agora o que Dos detalhes. Aquele nos super conta. chocado. Meu Deus, que Meu absurdo. Deus, que coisa. Ela saiu com ele quantas vezes antes disso acontecer? Então, não Gente, mas ele Tem que ter conhece o uma pai regra. dela? Ele conhece o pai dela? Eu não sei. Já apresentou pra família? Gente, que coisa, né? Pois Eu, é. eu queria pergunta que não quer calar. O que o Dado estava fazendo lá no bar, se ela já está ficando com outro? Então, Ele foi lá só perturbar. Acho que era amiga do tem, ex. A gente não tem tanta informação, mas o que a gente sabe é que o Dado, ele estava suspeitando que ela estava com alguém. Deu essa crise de ciúmes. Solteiros, né? Solteiros têm esse direito. Faz sentido. Mas lá na própria festa, vazou vídeos da Vanessa sensualizando com ele lá, dançando. E Com aí, esse daí? com esse daí, com o Alan. Ah, então ela já tá. Então, assim, já tá ali, né? Já tá... Ele confundiu o Alan com o Luan? Então, pode ser. eu pensei nisso, Que será? eles têm o né? mesmo perfil, não tem? Eu Não. acho. Não, Não? o Ah, não Luan é lembro. bem alto. Ele é alto e magro. Quem? O Luan. E Pereira. esse daí não é alto. Acho que é, mas não é Não é, longilíneo igual o outro. Agora, assim, o que fica a dúvida que a gente não sabe é a Vanessa, qual é o lance do Dado? A gente não sabe o que tem dado aí, né? Enfim. Você sabe o que tem dado. Mas eu acho que ele deve estar aí na crise de ciúmes, realmente, né? Porque Agora, então, é oficial. Mas, né, é complicado, porque quando a gente se separa, né, por mais ciúme que você tenha, você tem que entender o seu lugar de ex, né? Claro, né? E não ir no lugar que ela tá, né? Sim. Achei estranho. Você vê, é estranho. Bom, vamos falar de gente bem-sucedida agora também. Vamos, Aliás, não que porque a o Dado Vanessa não não é. falar de seja, mim né? no programa. Vamos falar de Tô Ana profetizando, Flávia tô Simões. profetizando. Amém. Não que a Pode ser. Vanessa não seja, né? Que ela é muito bem-sucedida. Ela é. O Dado mas- não. Nem merece. Não que a gente torça contra. Desculpa, Dado, nada. Mas também não torce a favor. Um beijo pros fãs do Dado. Eu acho que deve ter muitos Um beijo pros fãs do Dado. Enfim. Busquem ajuda. Vamos falar do Jay-Z, gente. O Jay-Z, Esse sim é ele bem foi sucedido. coroado o cantor mais rico do mundo. O Jay-Z é o cantor mais rico do mundo, de acordo com a É Forbes. mesmo? Ele tem uma fortuna estimada em 2,5 bilhões de reais. De reais? Isso Ah, achei que não, fosse em de dólar. dólares. De dólar. Eu falei errado. Isso contando com a Beyoncé ou só com a parte dele? Então, eu acho que isso aqui é Né? parte dele. Deve ser ali, né? Porque eles estão juntos desde 2008. Deve ter coisa né? que você junta, mas eu Deve acho que é a ter. parte dele, gente. Nossa. Mas ele é rapper, é compositor, ele é Caramba, produtor, né? é empresário também. É verdade. O ano passado, o Taylor, o título foi da Taylor Swift. E ano passado, o valor que ela tinha era de 1 bilhão e 600 mil dólares. Agora ele foi para 2,5 bilhões. Então, Nossa, ele assim, enriqueceu nesse último ano. deu um boom, assim, as O que ele empresas vendeu? dele. Me conta, Eu quero não ouvi vender falar, exato. Porque assim, se a gente para pensar, ele não lança tanta música assim. É isso que eu ia falar. Não faz exato. turnê, né? Mas ele tem uma empresa, chama Rock Nation, é uma Rock gravadora de Nation. sucesso. Ele tem também uma marca de bebidas de luxo, tem vários investimentos, inclusive ele tem ações até na Uber. Então, assim, ele tem várias empresas aí, né? E ele se tornou em 2019 o primeiro bilionário do mundo do hip hop. Olha, que legal. Agora é o cantor mais rico do mundo. Sorte dele. Nossa, E da sorte Beyoncé, dele. se bem que ela nem precisa E dele, das né, filhas. gente? Precisa, né? Sorte de quem nasceu ali, né, gente? Né? Que gracinha, né? Eu acho a isso, Beyoncé muito bonita. Eu também, Eu sou super fã dela. dela. Nossa, eu também, eu adoro, assim, acho bem legal. Mas é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, não dá pra entender. Mas ele não também é cabe. lindo, olha lá, cara. Não, ele é um cara. Não, eu vou ser bem Os dois são, sincero. na tá? verdade, que eles são um casal muito bonito. Não, e ele no palco, ele tem uma presença É? que, assim, ele é
Assim, tem uma coisa assim, forte ali. Não, fui bem sei irônico, gente. explicar Ele não como. tem nem um pouco de beleza, né? Se a gente olhar lá. Eu sinceramente, eles funcionam como um casal. eu acho ele muito bonito. não, que eu acho que a Beyoncé é muito mais bonita que ele. Destoa, que né, destoa. um pouquinho. Sim, porque ela é muito, muito bonita. É uma coisa assim que ela é maravilhosa, não diva. sei. Eu acho ele bonito também. É que ela é muito mais bonita que ele. Ela é maravilhosa. Só que ele é muito mais rico que ela. Ai, O que torna ele muito bonito, né? O que tornou ele lindo, agora ele virou lindo. Eu acho que ela deve ter $1 bilhãozinho aí de dólares. Ela deve estar bem ali com ele, assim, ó. Não deve estar muito longe, não. E ela merece, né, gente? Porque ela é uma grande artista. Demais, demais. Enfim, eu posso falar dela por dias. Você é fã dela, amigo? Muito. Você foi no show dela? Nunca. Eu não tenho $1 bilhão pra ir. A gente vai combinar de ir um dia. Eu quero. Ai, você me pagando, eu aceito. Vou juntar esse dinheiro. Obrigada, viu, meu querido? Valeu, ó, 2 da tarde, tô na nativa pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? E no próximo bloco a gente volta com mais sobre o nosso assunto do dia e, claro, a sua participação também, tá bom? Quando você se dedica ao máximo, cada detalhe importa. E eu sempre busquei o melhor para o meu corpo e para o meu desempenho. No meu treinamento, cada passo conta. É por isso que eu confio no Highway Serra Mar. Segura aí, Fabiola. Boa, Marilson. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é a escolha perfeita para quem quer resultados. Eu preciso de um aliado que suporte minha rotina e mantenha minha energia lá em cima. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Quem quer uma dica vigorosa para economizar? Eu quero. Tem mais desconto para mim? Se tem, fia! No app Meu Açaí. Moça, dá para agilizar minha compra? Dá sim! Olha, usa o Pix. É prático e rápido. Do seu comércio para sua casa, preço baixo é nosso açaí. Meu nome é Tânia, eu sou de Ilhabela e eu já ganhei. Eu sou o Eric, sou de Taubaté e eu já ganhei. Meu nome é Olivel, eu sou de Jacaraí e já ganhei. Só ganhadores da nossa região. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, uma moto Honda. E no quarto sorteio, um Mob, mais um Fastback, mais R$70 mil. Vale Cap é regional, hein? Estamos de volta, agora 1h37 com a cidade de Taubaté. Ó, tá ensolarado, viu, gente? 27 graus, calorzinho, mas hoje e amanhã tá com previsão de chuva. Um beijo pros taubatianos. Parece que vai chover forte, viu, amiga? Daqui a pouco. Quero ver, porque eu vou estar na rua. Vai, medinho, né, vai gente? chover mesmo, gente. Bom, vamos lá então. Resultado final da nossa enquete. Você que participou com a gente respondendo o hashtag sim ou hashtag não sobre o assunto de hoje. Você paga ou já pagou o INSS? 84% dizendo que sim, a gente manteve o mesmo número. Deu uma aumentadinha bem pouquinho no quem não contribui. Verdade. Mas ó, ainda dá tempo de você participar, que no próximo bloco tem sorteio desse par de ingressos pro Cinemark, tá? É só usar a hashtag falando nisso. Mande suas dúvidas para esse número. Ah, não tá o número aqui, mas eu vou falar o número para vocês. 997-167989. Obrigada. Tá certo, viu? A doutora Monize Veneziani está respondendo as nossas dúvidas. Pode, então, mandar sua perguntinha. Antes de entrar com a sua pergunta, tem uma pergunta direto da Açaí. Vamos lá. Aqui com o José Marcelo, no Açaí Colinas. José, você conhece alguma dona de casa que já chegou a se aposentar? Dona de casa, não. Devia de ser igual para todo mundo. Agora, empregada, assim, doméstica, sim. Devia de variar a regra para geral, né? Às vezes a gente não conhece muito, até por conta da desinformação, né? Muitas donas de casa não conhecem a maneira com que deve se aposentar. Vamos entender no estúdio, então, como que ela pode fazer isso? Passo a passo para a dona de casa que quer se aposentar. Legal. Ótimo. Então, vamos lá. A aposentadoria precisa necessariamente pagar. Então, precisa pagar o INSS. Como que ela paga? Ela paga no código 1929, se ela tiver um cadastro no CRAS, que é aquele CAD único, tá? Tem que ter alguns requisitos. Então, é importante não só pagar, é importante ir no CRAS, fazer o cadastro e aí sim começar a pagar 5% do salário mínimo. Ou então, aí tem 2 códigos facultativos, 1406 ou 1473, que é 11% ou 20% do salário mínimo. É muito importante, antes de começar a pagar também, entender com quantos anos vai se aposentar e por quanto tempo é necessário pagar. Porque às vezes a dona de casa, ela é dona de casa hoje, mas ela já teve um tempo de contribuição antigamente, antes de se casar, antes de ter filhos. Então é importante, porque esse período que ela já contribuiu, ele não some. Ele vai poder, então, considerar e contar para os 15 anos de tempo de contribuição. Então, é muito importante
contar com a ajuda de um advogado, fazer essa contagem para depois começar a pagar. Doutora, falando em contagem, por exemplo, você falou que a mulher, né, se aposenta com 62 anos e tem que ter 15 anos de contribuição. Então, teoricamente, a mulher pode começar a pagar só com 47 anos? Ela pode. Porque, por exemplo, eu pago já tem uns quase 20 anos. Sim. Eu não preciso mais pagar para conseguir me aposentar com 62, por exemplo? Isso. É verdade, tá? Teoricamente. Porque assim, ela pode sim começar então a pagar dos 47 anos aos 62 anos, 15 anos, com 62 ela vai se aposentar. Porém, dos, 18 anos, né, até os 47 anos, muita coisa aconteceu na vida dela. Provavelmente ela teve filho, às vezes ela pode ter alguma doença. Então, o INSS ele não serve só para aposentadoria, ele serve para a parte da seguridade também. Então, a importância de pagar antes também. E no seu caso, esses 15 anos que você já pagou, ele conta sim para sua aposentadoria. Pode, de repente, parar de pagar? Não, por causa da seguridade. É importante se você ter esse vínculo também. E como você é ativa, o contribuinte individual ou o CLT, eles são obrigados a pagar. E também é muito importante porque, às vezes, você pagou, mas não pagou num teto ou não pagou numa contribuição muito boa. Então, se a gente pagar mais, a gente pode descartar as menores contribuições e somar só as maiores contribuições para que a sua aposentadoria seja melhor. Tá certo. Isso é o planejamento, isso mesmo, essa palavra, amiga. Planejamento previdenciário. Quer entender mais, quer saber como você pode se aposentar melhor? Vou deixar o Instagram aqui para vocês, Veneziane Advogados, vou esperar aqui para vocês. Por quê? Por lá você pode mandar informações suas, questionar também, e eles vão ajudar você a chegar num valor que é melhor para você fazer esse planejamento então previdenciário. Está aqui na tela para vocês. Veneziane Advogados. Bora seguir e conversar. Eu sei que tem muita pergunta chegando, não vai dar tempo de responder todas. Então já pode mandar essa pergunta para cá também, tá certo? Como o Renato Júnior que mandou para o nosso programa, colocou o hashtag falando nisso, vai participar do sorteio. Está comentando aqui sobre a mamãe dele. Um abraço para você, meu amigo. Minha mãe recebe de pensão 50%, mais 10% do benefício do meu pai falecido. Ela tem 83 anos, tem doenças crônicas, você coloca aqui diabetes, hipertensão e artrose severa no joelho com locomoção reduzida. É possível melhorar essa pensão? Infelizmente não, tá? Por quê? Porque ele bem diz ali que o pai faleceu depois da reforma, ou seja, depois de 2019. E a regra é essa. Só existe uma exceção da regra. Se a sua mãe ela fosse deficiente grave, ou mental ou físico. Mas essas doenças crônicas, elas não são consideradas graves. Então, infelizmente, essa é a forma de cálculo, 50% mais 10%. Olha, a Vera também aqui mandou uma mensagem pra gente. Uma pessoa que trabalhou 10 anos e pagou 5 anos de INSS e aposenta com 62, ela terá direito só ao salário mínimo? Como é que funciona isso, doutora? Depende, porque ela pode ter trabalhado 10 anos e ganhado mais do que o salário mínimo. Tá? Então, o fato dela ter contribuído 15 anos com o salário mínimo não significa que ela vai se aposentar com o salário mínimo, tá? Então, muitas vezes, a gente inclusive indica, pague 180 meses, que é a mesma coisa que 15 anos, no teto. E aí ela vai se aposentar com 60% do teto, ou seja, R$ 4.900. Então, é muito importante verificar essa forma de cálculo e também o planejamento para ver a forma mais inteligente de pagar menos e receber mais. Tá certo. No próximo bloco a gente volta só com perguntinhas de vocês, tá? A gente promete que a gente não inventa pergunta aqui, tá certo? Olha, o pagamento de juros já compromete 10% da renda das famílias do Brasil e é o maior sufoco em 20 anos. As taxas abusivas cobradas nos empréstimos e cartões de crédito ajudam a manter o país no primeiro lugar do mundo em endividamento. São 78 milhões de brasileiros com alguma conta ou dívida em atraso, segundo a Serasa. É o caso da Ana Carolina. Ela é universitária e tem débitos com o FIES, o financiamento estudantil, e com o cartão de crédito. Já foi ao banco 5 vezes renegociar os juros e o número de parcelas. É que não sobra, né? Não sobra, acaba não sobrando. Então, o que eu ganho vai para poder cobrir esses custos do cartão de crédito, do que eu preciso comprar por mês, da alimentação. Somando todas as parcelas devidas, as dívidas comprometem, em média, quase 30% do orçamento das famílias brasileiras. De toda a renda, 10% vão só para pagar as taxas de juros. Segundo o Banco Central, esse é o maior índice desde o início da pesquisa, em 2005.
No Brasil, a fatia destinada ao pagamento de contas e boletos acumulados é mais que o triplo da média de países como Japão e Estados Unidos, e 6 vezes a da Itália. Essa economista explica que uma das razões é a taxa básica da economia, a Selic, que está em 15% ao ano, a maior desde 2006. O juro alto desacelera a economia e gera dificuldades para os trabalhadores e também para as empresas. A gente tem um empresário que precisa contratar crédito, a gente tem a população que já contratou crédito, está mais caro para toda a população. Para sair dessa enrascada, só tem uma saída: renegociar as dívidas e evitar empréstimos com juros mais altos. Verificar se existe possibilidade ali junto à instituição dela de alongar essa dívida para que a parcela caiba mais no orçamento dela, se existe alguma possibilidade de negociação, mas que ela honre com os pagamentos, né, para que isso não venha a trazer um problema maior e vire aí uma bola de neve. E a gente segue com notícia agora com Carol Serra, que traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela rádio Band Vale FM. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana Flávia. E para você que está acompanhando o programa. Hoje eu quero falar que a moradia por aluguel aqui no Brasil disparou, uma tendência que a gente tem acompanhado aqui também no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, a procura é tão alta dos apartamentos que eles, principalmente os novos, não ficam vazios nem por uma semana. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, de 2016 até 2023, o número de imóveis alugados cresceu 45% no Brasil. Em 2016, o país somava pouco mais de 12 milhões de imóveis alugados. Já em 2023, a alocação subiu para quase 18 milhões de domicílios. O número de imóveis alugados representou um salto de 25,3%. Com metro quadrado nas alturas, muita gente ainda prefere alugar do que comprar um imóvel. Em um prédio no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos, os apartamentos foram entregues há quase um ano. E em uma semana, 10 imóveis foram alugados todos de uma vez. Essa mesma pesquisa mostrou que o sonho da casa própria registrou uma queda. Em 2016, os imóveis próprios ainda em pagamento eram de 6,2%. Em 2024, caíram para 6%. Gostou dessa notícia? Quer saber mais? Então acesse o nosso portal bandvale.com. E quero te lembrar que eu estou aqui na 102,9 até as 4 horas da tarde com muita música e informação para você. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Carol, pelas informações de hoje. Vamos rapidinho para o intervalo e a gente já volta com a sua participação? Não sai daí. O Serra Mar Shopping apresenta o evento Tilt Brush by Google. Desenhe no ar com luz e cor. Um evento gratuito. De 14 de agosto a 14 de setembro, vem viver essa experiência. A Semana do Cuidado com a Criançada está a todo vapor na Farma Conde. Tem preços especiais. Sabonete Johnson's Baby Refil 180ml de R$18,49 por R$16,49. Sabonete Johnson's Baby Lavanda de R$26,69 por R$23,79. Enxaguante bucal Carmed Fine Dentaduras de R$19,99 por apenas R$15,99 no cartão Grupo Conde. Talco Pompom de R$21,99 por R$19,90. Aqui tem economia todo dia. Farma Conde, família cuida de família. Tem coisa que marca a gente. Um recado, uma música, uma risada no trânsito. Tem coisa que marca a gente profundamente. Porque tem experiência que a gente não conta só com palavras. A gente carrega e às vezes para sempre na pele. Estéreo Vale, 48 anos, o som da nossa vida. Olha só que movimento nesse mar, gente, né? Praia do Camburi, em São Sebastião, 22 graus neste momento, com previsão de chuva para hoje, aliás, até sábado, tá? Máximas de 22, 23 e 24 graus. Um beijo para você de São Sebastião, que curte o programa. Um beijo para vocês. E de volta para o assunto de hoje, hora de ver a participação de vocês. Vamos ver? A Klaus Dovalda mandou: olá, eu pago MEI e às vezes eu pago atrasado. Esses que pagam atrasado entram para me aposentar? Em regra, sim, mas o ideal é não pagar em atraso, tá? Até um ano de atraso ainda é possível contar para tempo de contribuição e carência, mas ideal mesmo é não atrasar.
Tá certo. A Oni Rodrigues, obrigado pelo carinho, Oni. Diz que assiste diariamente, a gente fica muito feliz. Muito obrigado mesmo. Eu posso pagar o retroativo? Não, infelizmente não pode, tá? Na maioria dos casos não pode. A não ser que não tenha perdido a qualidade de segurado, que é esse vínculo com o INSS que dura 1 ano. Mas, assim, normalmente não pode. Se você for no INSS, eles vão gerar a guia e pior, não vai contar. Então, por favor, não pague em atraso. Pague todos os meses, um atrás do outro. Olha, a Conceição Freire, e não é a Conceição? É a Conceição, sim. Isso. Usou a hashtag falando nisso, está concorrendo ao par de ingressos. Boa tarde, me chamo Conceição, sou do lar e pago meu INSS particular. Inclusive, recebi por 4 meses auxílio maternidade no ano passado. Vamos falar um pouco sobre isso, porque tem gente que não sabe que existe esse auxílio maternidade, né, doutora? Exatamente. E agora, o contribuinte individual e o facultativo, ele não tem mais uma carência de 10 meses. Então, você descobriu que está grávida? Calma, dá tempo ainda. Paga uma contribuição e vai receber esses 4 meses de salário maternidade, porque você pode se igualar ao contribuinte que é o empregado. Então, isso é uma dica muito importante, porque acabou de sair, foi julgada agora recentemente pelo STF. Olha, informação fresquinha pra gente, né? O Ronaldo faz uma pergunta curiosa. É verdade que se eu tiver 15 anos de contribuição, não preciso mais pagar INSS? Só precisa guardar a idade de 65? É isso mesmo, Ronaldo, em tese, tá? Porque as contribuições a gente precisa entender se elas realmente foram feitas dentro do prazo, se elas estão em dia e se elas estão no valor correto. Mas em tese, sim, 15 anos, 65 anos de idade. Só precisa tomar muito cuidado, porque se você parar de pagar, você também perde o vínculo com o INSS. E se precisar da ajuda do INSS antes de completar 65 anos, se não estiver pagando, você não vai ter direito. Perfeito. A Regina de São José dos Campos. Boa tarde. Meu esposo está com um processo de aposentadoria no INSS há 7 anos e não estão aceitando a insalubridade. Por que o INSS não está aceitando a insalubridade, doutora? Infelizmente, Regina, isso é comum, tá? A insalubridade, normalmente, é preciso ir para a justiça. Então, na justiça, a gente consegue, sim, reconhecer esse período insalubre. Mas o INSS, a gente tem muita dificuldade nesse reconhecimento. Infelizmente, a ideia que a gente tem é que eles negam, porque muita gente não procura o acesso à justiça. Então, nem sabem que tem esse direito. Então, infelizmente, é algo que a gente precisa brigar na justiça mesmo. Regina, para você, para quem está mandando perguntinha, está com dificuldade de conseguir se aposentar, entre em contato com a doutora e a equipe dela pelo Instagram Veneziane Advogados. Está aqui na tela. Anota aí, pode mandar mensagem, porque eles vão te ajudar também dando orientação. E quem sabe consegue até agilizar esse processo que é tão importante. Olha, o Sidivan mandou mensagem para a gente também. Tenho 32 anos de contribuição e 7 anos de agricultura. Consigo aposentar? Certo. Pelo que eu entendi aqui, você trabalhou, então, nesse período rural, lá, antigo. É necessário, tá, comprovar isso, mas provavelmente, sim, vai te ajudar a se aposentar antes. Você não me passou a idade aqui, mas deve, sim, então, entrar numa regra de transição e se aposentar antes dos 65 anos. Todo o período rural, ele pode ser comprovado através de provas documentais e mais testemunhas. Tá certo. A Fátima, será que terá boas notícias neste momento? Ela fala que tem 62 anos, 24 anos de previdência paga. Posso aposentar? Olha, Fátima, provavelmente você pode sim. Chegou seu momento, Fátima, de brilhar. Aposenta, mulher. Oh, notícia boa. Maravilhoso. É isso mesmo. É isso. Pode. Provavelmente sim. A gente só precisa conferir se tem realmente ali as contribuições em dia. Me deixa a doutora responder. A gente já comemorou pela Fátima, foi Somos isso? felizes por você. A Cristiane de Taubaté, boa tarde, sou manicure, contribuo com o INSS há 19 anos, estou com vários problemas de saúde, já fiz cirurgia do túnel do carpo das 2 mãos, cirurgia de ombro, estou com problema de epicondilite no cotovelo devido à minha profissão. Gostaria de saber se posso me aposentar, tenho 55 anos. Certo. Dá para adiantar, né? Isso? Na verdade, assim, a aposentadoria por saúde existe, tá? Então você vai receber um auxílio doença e depois uma possível aposentadoria por invalidez. É bem difícil hoje em dia a aposentadoria por invalidez, por
por vários problemas mesmo que o INSS está enfrentando. Mas sim, é possível, você precisa procurar um médico. Esse médico ele vai atestar que você não pode fazer esse esforço repetitivo como manicure, e aí você vai entrar em contato com o INSS e vai solicitar um benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e depois uma possível aposentadoria por invalidez. A mulher deficiente, ela aposenta aos 55 anos, mas aí você precisaria ter um laudo dizendo que você é uma pessoa com deficiência, tá? E ter trabalhado por mais de 15 anos com essa deficiência. Tá certo. A Lucimar aqui de São José dos Campos, um beijo para você. Deus abençoe você também, amiga. Doutora, a categoria de vigilante hoje tem a aposentadoria especial? Se sim, como funciona? A partir de quando se pode dar entrada? Um beijo. Isso. Então, assim, Lucimar, teoricamente, você precisa cumprir 25 anos com atividade especial, tá? Mas sim, a vigilante já foi considerado especial e você pode se aposentar mais cedo, sim. Então, você tanto pode, se você não tiver os 25 anos, pode converter um período que você tenha um pouquinho a mais, então, mulher 20%, homem 40%, e se aposentar um pouco antes, sim. Olha, a Sidneia também mandou uma mensagem pra gente. Boa tarde, eu gostaria de saber quem trabalha de serviços gerais em escola tem direito à insalubridade e terá que pegar o PPP? Sim, tem que ter esse PPP, tá? Muitas vezes você não recebe a insalubridade, então precisa primeiro entrar com uma ação trabalhista para identificar esses agentes insalubres e depois você vai conseguir, então, um laudo técnico, né, que chama LTCAT e o PPP. E com esse PPP, ele pode sim te ajudar a se aposentar mais cedo. Tá, doutora, rapidinho, acho que dá tempo de responder a pergunta da Simone, que é um assunto que daria o programa todo, na verdade. Quem já é aposentado há mais de 15 anos pode pedir revisão? Pode, Simone. Se você não, desculpa, você já é aposentado há mais de 15 anos? Isso. Não, então não pode. A revisão é só até 10 anos, tá? Se você se aposentou há mais de 10 anos, então, infelizmente, não cabe mais revisão. Só existe uma revisão, que é a revisão do buraco negro, que essa sim pode ainda pedir, mas é específico para quem se aposentou lá atrás, em 91. Olha, a gente quer agradecer, inclusive, a participação de todo mundo. Não deu para colocar todas na tela, mas se a sua pergunta não veio aqui para o ar, se você tem alguma dúvida, vou deixar para vocês o Instagram, tá? Veneziane Advogados, aqui espelhado para vocês verem. Segue lá, tira suas dúvidas, chama a doutora lá, que ela vai sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Para quem tem alguma dúvida com esse assunto, fica aí a nossa dica. Obrigado, doutora, pela participação com a gente. Obrigada, viu? A gente agradece você de casa também. O sorteio para você que mandou perguntinha, hashtag falando nisso. Dole uma, dole duas. Quem leva hoje vamos colocar na tela, Valquíria Brasil. Um beijo para você, minha amiga. Já a gente entra em contato, tá certo? E amanhã teremos um programa super especial sobre o Agosto Laranja. Olá, eu sou a doutora Nathalie Lete, neurologista. Nós estamos no Agosto Laranja e eu gostaria de te convidar para uma conversa no Falando Nisso, na próxima quarta-feira, dia 27, às 13 horas. Nós falaremos sobre a esclerose múltipla e suas repercussões. Conto com vocês. Conte mesmo, que vai ser um assunto muito importante que a gente vai trazer aqui. Um beijo, obrigado por tudo, viu? Foi muito legal. Obrigada pela companhia, boa tarde, até amanhã.